Olá pessoal, vamos para a nossa oficina de número 12 da disciplina de Sistemas Operacionais, continuando aí com o tema de memórias, entrando cada vez mais em assuntos e conceitos que por hora podem voltar e novidades que a gente vai aproveitando sempre aí por meio das questões. E é interessante que nessa disciplina, quando a gente começa a discutir já as coisas ligadas à memória, a gente tem também já uma possibilidade de uma visão um pouco mais ampla, né? Já, considerando sempre o processador, que foi um dos temas das oficinas anteriores, do capítulo anterior aí, talvez do material de vocês, aonde a gente consegue vendo a associação, né, desses sistemas operacionais interagindo com o hardware e a maneira como eles funcionam e pegando as peculiaridades aí já teóricas, né, de cada um desses elementos ou desses componentes que estão ali na arquitetura de von Neumann, que é justamente o processador, a memória agora e tudo o seu entorno, vendo de uma forma mais aprofundada as suas classificações, os seus tipos, alguns comportamentos que existem e o relacionamento em tudo isso. Realmente é igual a gente olhar para um sistema de ordem biológica, né? Um sistema, sei lá, físico aqui, como o sistema digestório, o sistema respiratório, tem toda lá uma entrada, um processamento e uma saída, né? E o computador também com essa mesma dinâmica, assim como são a teoria geral dos sistemas, e isso a gente pode perceber como que ver os componentes ligados e o papel deles é muito realmente legal a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Então vamos continuando aqui agora, entrando um pouco mais nessa parte da memória virtual que a gente comentou já algumas vezes, né, que eu acho que é o grande tema aqui que a gente tem tratado junto com a sua gestão da memória. A memória virtual também é um elemento que a gente tem batido bastante nessa tecla, e ela realmente é muito diferenciada, já que você tem a memória a secundária, primária, e ela te dá uma grande possibilidade ali de ter outras saídas, né, eu diria, para o desenvolvedor programar as suas aplicações, e a aplicação ela fica realmente focada ou voltada no seu cumprimento e não na dependência se vai existir ou não memória fora. É claro que devido às proporções, né? Não estou falando nada também de uma aplicação gigantesca que às vezes máquina nenhuma conseguiria rodar. Então vamos fazer aqui, dentro das nossas questões, uma primeira questão relacionada a certo e errado. Então veja, afinal de contas, sobre a memória virtual que a gente tem falado tanto, olha, a gente já até tratou dessa questão numa outra oficina que fala assim, a memória virtual é um tipo de estratégia de troca de processo, consiste em trazer por completo o processo para a memória, executá-lo em um determinado tempo, então devolvê-lo ao disco. A gente já percebeu que não tem nada a ver em processar a memória e devolver ao disco, é o contrário. Você tem uma memória virtual que ela é gerada, né? Você utiliza do disco para que você possa justamente fazer a aplicação ser executada, já que não se dispõe, é como se não tivesse condições, né, de ter memória ali principal disponível, e é isso que é a principal finalidade. Então, essa questão, como a gente já comentou outras vezes, ela está de fato errada, e a gente já pode, inclusive, voltar aqui para vocês verem, né? A gente pode já ir para a próxima aqui para começar a entrar nas outras situações que dá para a gente também classificar os tipos de memória, como temos ali embaixo, a memória cache, disco rígido, que é o HD, memória ROM, né? Memória RAM. Então, temos memória de vídeo. A ROM ali, ela tem uma outra característica, que ela tem um disco que fica não mais aleatório, como é o caso da memória RAM. Então vamos ver, conhecida como memória do processador, o objetivo principal desse tipo de memória
é armazenar, veja, temporariamente os dados de processamento. Qual das alternativas representa essa memória? Então, a memória cache, ela tem ali um papel que atua muito próximo do processador, mas ela não tem, talvez, como objetivo principal a parte de armazenar, né, os dados de processamento, e sim para fazer um cache ali daquilo que já está sendo processado. No fim, eu sei que tudo serve processador, mas tem sutis aí diferenças. O disco rígido já é aquilo que foi talvez processado, né, ou que está sendo buscado ali de uma forma permanente do disco, que é uma memória já armazenada, ou seja, já foi criada ali no seu slot de memória, um registro elétrico sobre aquele dado, aquele conjunto de dados. Então, ele não é temporário, como está no enunciado da questão. Nós temos a memória ROM, que ela tem uma característica também de ser não temporária, ao contrário da RAM, né? A memória RAM, sim, ela tem um papel de ser relacionado à parte de armazenamento temporário, mas, veja só, quando a gente pensa na parte de processador, que você tem ali justamente para poder fazer a relação diretamente, a gente tem tanto as memórias cache como as memórias RAM. Né? A memória RAM, que é ali do memória de acesso randômico, ela é aleatória, né? Ela pode ser também temporária, e memória de vídeo ali é uma alternativa que não condiz tanto, mas é importante que você saiba que a memória, no caso cache, ela é a que serve mais diretamente o processador. Então, ela está mais próxima do processador, porque a memória RAM, você tem às vezes já uma entrada que vem do dispositivo, né, de entrada, por exemplo, um teclado, um mouse, algum dispositivo que você faz o input do dado, ele faz interfaces com a memória RAM, que guarda aquilo, organiza, para que também seja processado. Já a memória principal, né, que tem ali os dados de processamento, veja que não são dados a serem processados. É aqui que está sutil, talvez até pegadinha nessa questão, porque são dados de processamento, e quem tem dados de processamento é memória cache. Né? Talvez eu pudesse facilitar aqui se a gente pensasse em dados a serem processados. E aí os dados a serem processados seriam a memória RAM, por exemplo, né? Mas depende um pouco do enunciado. Aqui eu só quis deixar claro que isso pode causar certas divergências na interpretação, porque os dois, eles de certa maneira atendem, só que o processador, só que aqui você vê que eu tenho dados temporários de processamento, né? E os dados que foram processados, ele vira cache. Cache é justamente um armazenamento de algo que já é processado, que eu não preciso processar novamente, eu simplesmente utilizo aquilo, eu tenho a memória cache. Então é igual acontece mais ou menos com o cache de navegador na internet ou nos servidores, que caso você, por exemplo, tenha várias requisições fazendo na sua aplicação e gerando uma consulta, se todo mundo pede a mesma coisa, ao invés de eu, quando eu ficar executando, rodando o processo, já deixa aquela coisa, né, ali pronta, isso é o cache, já deixa ele servido. Por isso que a gente usa o termo limpar cache, né, ou então esvazia o cache, que às vezes ele limpa tudo e gera outro cache. No processador também tem disso, são essas memórias aí do tipo L1, L2, que é chamado de memória cache. Ok? Bom, vamos para a próxima questão então aí, projetada para vocês agora, que é o conceito de memória virtual. Ele aplica-se a sistemas operacionais que mantêm as partes ativas de um programa na memória e o restante em disco, caso não haja memória física disponível para o programa. Então olha que estamos falando mais uma vez de memória virtual, estamos falando mais uma vez aí do swap, às vezes de paginação. Então ele fala lá
que se aplica a sistemas operacionais que mantêm partes ativas de um programa na memória e o restante em disco, caso não haja memória física disponível para esse programa. Então, você percebe que está corretíssima, está certa, e é só mais uma forma de escrever a mesma coisa que a gente tem visto aí numa série de outras atividades, e você vê que de um jeito ou de outro isso sempre cai aí em questões. É um tema bastante recorrente e que vale a pena você realmente ficar bem coberto quanto a isso. E como eu já comentei várias vezes aqui, inclusive nessa oficina, foi uma grande espécie aí de salvação, né? Não é bem salvação, mas de uma melhoria muito grande para os desenvolvedores poder usar esse tipo de memória virtual, contar com essa memória virtual, porque você não passa a depender apenas da sua memória primária. Ok, vamos então para mais uma alternativa aqui, ou uma questão que diz o seguinte: através do mecanismo de memória virtual, os sistemas operacionais podem usar mais memória do que aquela realmente existente. E aí, beleza, é o que a gente tem comentado aí o tempo todo. Esse mecanismo funciona usando parte do disco rígido com uma extensão da memória, no caso da memória primária aqui, né? É uma extensão da memória primária e o disco rígido é uma memória secundária. Essa parte do disco pode ser um arquivo ou uma partição inteira. Uma parte da técnica para implementar esse mecanismo consiste em... Então, nós estamos falando aqui do swap, a gente está vendo aqui a parte de memória virtual. Vamos ler aqui as alternativas com atenção para a gente ver aquela que está então relacionada a esse tema, que eu espero que neste momento vocês já estejam mais aí maduros quanto a essas percepções. Então, ele quer saber o seguinte: uma parte da técnica para implementar esse mecanismo que foi colocado ali consiste em os programas possuírem um cabeçalho no arquivo binário, indicando ao sistema operacional quais os dados são de uso somente para leitura, para que o sistema operacional os aloque no disco. Compiladores modernos geram automaticamente essas informações na tabela de símbolos. Bom, aqui eu acho que não está muito legal, né, esse tipo de divisão, porque não está realmente condizente com o que a gente espera, porque você vai olhando lá que de repente os compiladores modernos geram automaticamente as informações na tabela de símbolos e que os dados são somente para leitura, que o sistema operacional aloque no disco. Vamos deixar lá aí para análise, né? Bom, alternativa B. O sistema operacional detectar, né, se um processo é CPU bound ou I/O, que é entrada e saída bound. Se for I/O bound ou I/O bound, então ele não irá usar CPU e todos os seus dados ficam no disco enquanto ele faz I/O, que é entrada e saída. Quando o processo voltar a executar ciclos de CPU, sua execução será lenta, porque estará usando o disco e não a memória. Se o sistema operacional acertou ao classificar o processo como I/O bound, essa execução lenta será mínima e sem grandes impactos de desenvolvimento final. Se, porém, o sistema operacional errou e o processo é CPU bound, haverá uma grande perda de desempenho. Nesse caso, pode haver uma troca de páginas do disco para a memória, se houver memória disponível. Bom, é uma grande questão aí para a gente também poder analisar. Aliás, esse é um tipo de questão, talvez eu diria, um pouco mais pesada, e a gente pode ver que uma dessas é que está correta, então a gente vai vendo alguns floreios, né, algumas coisas serem utilizadas aí para poder valorizar muito
o passe de qual que é a alternativa correta com a informação correta. Então veja, vamos agora aqui ver a alternativa C, que diz o seguinte: acrescentar alguns bits mais significativos do endereçamento lógico gerado pelos programas para indexar uma tabela de páginas. Os demais bits que sobram são usados para deslocamento dentro da página. Existem mais páginas do que realmente a memória suporta, e toda vez que um programa usar o endereço fora do espaço endereçável fisicamente, ou seja, que as páginas não existem, a tabela de páginas terá uma referência à localização dela no disco, possibilitando que o hardware a encontre e entregue ao processo que solicitou. Que coisa é isso? Aqui já criou uma vertente aí. Então vamos voltar aqui só para a gente poder, já que estamos na C, ver aqui qual que é a pergunta, para deixar sempre clara para nós. Uma parte da técnica para implementar esse mecanismo, qual mecanismo? Mecanismo que funciona usando parte do disco rígido como extensão de memória, ou seja, para poder usar a swap, né? Como que é o mecanismo disso? E a pergunta é justamente uma parte da técnica que usa para a gente poder implementar isso. Então a gente parou de ler a C, vamos ver aqui a alternativa D de dado. Que diz o seguinte, atuar em conjunto com mecanismos de escalonamento. Cada processo em execução não pode alocar mais memória do que realmente existe, mas a soma de todos os processos pode ultrapassar o tamanho físico da memória. O sistema operacional simplesmente mantém na memória o processo que está atualmente em execução pela CPU. Quando este perder a sua vez, pelo mecanismo de escalonamento, o sistema operacional move todas as suas páginas para o disco e traz o disco para a memória as páginas do próximo processo que iniciará a sua fatia de tempo. Se houver espaço sobrando na memória, o sistema operacional procura manter todos os processos em memória. Senão, um mecanismo RLU pode ser usado para escolher quais ficam. Também aí com uma certa complexidade. E no E, enganar os processos que nada sabem sobre o sistema de memória em execução. Olha que interessante. Os processos eles precisam ser executados. Eu não tenho memória suficiente. A pergunta é, qual é o mecanismo que eu uso para que eu disponibilize esse tipo de memória na minha aplicação, que é o caso da memória virtual. Aí ele começa falando assim, enganando os processos que nada sabem sobre memória em execução. É verdade. Agora, o próprio sistema operacional decide que algumas páginas de um determinado processo ficarão em memória e outras no disco. Lá na unidade de controle ele tem como fazer esse tipo de definição e até mesmo essa gestão. Se uma página que estiver no disco é requisitada pelo processo, o sistema operacional intervém, movendo-a do disco para a memória. Então, olha, se a página que estiver lá no disco, lá no armazenamento secundário, ela for requisitada pelo processo, é o sistema operacional que, sabendo que está ali, ele intervém e move para o disco, para a memória, no caso, principal. Caso a memória esteja cheia, alguma outra página que esteja em memória será enviada para o disco. Então, olha que é exatamente essa aí que mostra para a gente como que acontece o mecanismo do uso da memória virtual. Então, olha que interessante o começo da alternativa, quando ele fala que você vai enganar os processos, né? Que nada sabe sobre o sistema em memória e execução, porque processo, pensa, o computador está ali trabalhando, tem os processos, o processo ele não sabe, né, sobre o sistema de memória. Agora, o próprio sistema operacional é quem vai decidir. É ele que decide, por exemplo, a memória se vai entrar em disco ou não vai, e quando tem um processo que usa uma página que ela está em disco, né, o disco, no caso, disco secundário, ou seja, está usando a virtualização,
ele pode ter a total autonomia, né, de decidir, de interromper ou de buscar aquilo, ou se estiver ocupado na memória, ele fazer a troca, ou enviar para o disco, ou ele tira e acaba gerando um slot novo para ele. Então essa alternativa aí, depois você pega a questão de novo lá no enunciado, porque ela é um pouco grande, e continua lendo na E para você ver a sequência que você acaba tendo aí para te ajudar a entender melhor esses fatos. Ok, vamos para a próxima. Aqui é uma curiosidade que eu também quis colocar para vocês, talvez para alguns aí que estejam nos assistindo, trate com muita, mas muita naturalidade, e não tenha nenhum tipo de desafio nessa questão, porque faz parte talvez do seu cotidiano. Mas para outras pessoas, que é talvez o interesse nesse momento dessa questão, seja importante aprender e saber dessas curiosidades, que é o seguinte, ó. Considerando o sistema operacional Linux, assinale a alternativa que contém o comando a ser executado em um terminal, que permite que o usuário verifique a utilização da memória no sistema. Então, olha aqui para mim, por gentileza. Imagine que você está trabalhando aqui no computador agora. Ó. Então, aqui nessa tela onde está o terminal, aqui, ó, você pode ver que eu estou lá digitando as coisas, estou trabalhando aqui no teclado, e eu estou trabalhando no sistema Linux, ou então junto com o Mac aqui, estou digitando as coisas. Aí as coisas estão tudo aparecendo aqui no meu terminal. Né? Aí aparecendo aqui no terminal, eu vou vendo ali. De repente, eu quero saber quanto de memória tem disponível. E o terminal, para quem não sabe, é justamente uma caixinha, na maior parte das vezes expressas por uma cor escura, né? Ou a linha de comando que você escreve. Igual você tem um prompt do DOS no Windows, você tem um terminal no Mac e no Linux. Então, você escreve uma palavrinha lá, e essa palavrinha vai te dar a quantidade de memória disponível. E essa memória disponível, ou que está sendo utilizada, é justamente o comando free, né? Free, F-E-F-R-E-E, F de faca, R de rato, E de escola, free de livre, né? Quando está livre? E aí você pode colocar um free e passar uma opção para ele "-m", vai te mostrar em formato de megas, ou se for "-g", formato de gigas. Então, a linha de comando nesses tipos de sistemas operacionais é muito bom, porque você pode fazer várias funções, atribuições, vários comandos ali, inclusive também obter algumas informações do seu sistema, como por exemplo esse da memória. Então, voltando aí à questão, na tela, por gentileza, você pode ver que a pergunta que faz ali é assim, ó, o que permite verificar a utilização da memória no sistema? Então, como eu acabei de comentar a vocês é o comando free, né? Esse free, se você digitar tudo minúsculo aí no seu Linux, ele vai te mostrar um resumo do que tem disponível, assim como se você digitar, por exemplo, a palavra top, né? T de tatu, O de óculos, C de casa, top, ele vai te mostrar uma série de processos que estão rodando ali. Então é bem interessante tudo isso, e para quem já trabalha com Linux há algum tempo, talvez já esteja bem mais familiarizado com isso. E quem nunca nem viu, é importante saber desse tipo de interação que a gente tem, para a gente visualizar a nossa máquina em tempo real também. É claro que existem também aplicativos, softwares que você instala, widgets, né, que você coloca no seu computador, ele te gera esses dados de uma forma gráfica, enfim, de várias formas interessantes também. Bom, outra questão. Com um sistema operacional capaz de implementar multiprogramação ao número máximo de 7 processos em sua memória principal, mas que possua 10 processos a serem implementados, uma forma de executá-los será por meio de swapping. Beleza, porque se tem 7 processos na memória principal e tem que executar 10, né, tá cheio a memória principal, vou usar o swap. De modo que na operação de swap out, a execução do processo seja interrompida e seus dados copiados para o disco. Então veja que isso também pode ocorrer, isso também aqui é certo. O swap out, né,
é uma operação que você faz justamente a interrupção disso e deixa que os dados sejam copiados, porque às vezes é uma operação, um processo que os dados que estão sendo trabalhados ali, eles já acabam sendo justamente copiados e não necessariamente utilizados e sendo aí voláteis. Então é uma situação também interessante. Vamos para a próxima. Gerenciamento de memória desempenha um papel importante em sistemas operacionais. Ok. Sobre as estratégias de gerenciamento de memória, agora é incorreto afirmar. Então, aquela que não nos condiz aí como verdadeira. A paginação permite ao processo alocar um espaço um espaço físico, de endereçamento que não seja contíguo. Ou a segmentação permite ao programador tratar a memória como sendo formada por múltiplos espaços de endereçamento. Interessante. O particionamento define normalmente partições de memória de tamanho fixo. O swapping permite executar processos cujo tamanho físico seja maior que a memória física. E aí? Então, analisando, o último aqui já está realmente errado, porque o swapping, ele permite sim executar processos, mas o tamanho físico, ele não tem como ser maior que a memória física. Afinal de contas, você tem a memória física, que é a memória secundária, né? A memória de um HD, não tem possibilidade. Tem como, às vezes, ser maior que a memória principal mesmo. A memória principal, às vezes, é uma memória RAM pequena, você tem um disco de muitos gigas, memória secundária. Agora, você não tem isso maior que uma memória física. Muito bem, próxima questão, então. Já olhando as alternativas, sem nem ler, a gente já sabe que deve ser letra D, né? Porque está lá falando dos temas que a gente está estudando, page fault, paginação, localidade, reentrância. Mas sempre é bom a gente avaliar para ter certeza e absorver o máximo possível da informação. Então, na gerência de memória, a tendência de um programa em fazer referência a posições de memória de forma quase uniforme, ou seja, a instruções muito próximas, é conhecida como, olha só, foi uma pegadinha aqui, não pegadinha, né? Mas na nossa oficina não tem nada a ver com swapping isso. A gente está tratando tanto de swap que a pessoa olha e já pensa que vai ser logo mais uma questão. E aqui é localidade, porque veja lá, quando você tem um programa, você tem a tendência de um programa fazer referências de posição de memória de forma quase uniforme, ou seja, a instrução é muito próxima, nós temos aqui uma localidade. É um conceito novo para vocês. Aqui são consequências objetivas do swap em memória virtual, exceto, então agora falando de swapping, mais uma vez para a gente treinar, exceto aumentar o número de processos que compartilham a memória principal, ok. Contornar o problema da insuficiência de memória principal, ok. Aumentar o número de multiprogramação no sistema, ok. Minimizar a realocação dos programas, aumentar o throughput, né, dos dados na memória principal. Então veja que nós temos ali no começo aumentar o número de processos que compartilham a memória principal. E a gente tem aqui isso como correto, o A, o B também, mas o D não é para minimizar a realocação, na verdade é para poder otimizar, né, essa relocação que ocorre o tempo todo, e o swapping é justamente uma saída interessante para isso. E por fim, agora sim, para a gente fechar bem esse capítulo aí com acertos vitoriosos, né? Espero eu. Vamos lá, em sistemas operacionais, o conceito de memória virtual é bastante utilizado. No Linux, a memória virtual recebe o nome de, muito bem, sei que todos acertaram, que é ali a letra B de bola, swap. Ok, pessoal? Então, perceba que espero, dentro dessas questões de memória, embora existam muitas nuances, né, de conhecimento, a gente trouxe um pouco aquilo que os concursos também têm trabalhado e a visão prática para vocês aproveitarem o máximo possível. Obrigado, é isso, pessoal.